Bom, pessoal, novamente bom dia. Vamos começar então a apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo e tomar um tempo para ver mais um webinar da série de webinars que a Braer vem apresentando. E hoje a gente vai falar sobre a importância do controle de umidade na armazenagem frigorífica. Meu nome é Lucas, sou vendedor técnico da Braer e aqui tem os meus contatos, meu telefone e também o WhatsApp. E o meu e-mail é lpaiva@braer.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Será um prazer atender a todo mundo. Vou fazer a apresentação, então, do webinar e no final o chat estará aberto para perguntas e aí eu respondo vocês, beleza? Então, antes de mais nada, só falar um pouquinho da Braer, né? Nós temos aí quase 60 anos já de mercado, desenvolvendo soluções para o controle de umidade. Temos, então, a nossa matriz, a fábrica na Índia, também temos fábrica na China, Malásia, Suíça, e aqui no Brasil temos fábrica em Curitiba e um escritório comercial aqui em São Paulo. Além disso, com escritórios e representantes espalhados pelo mundo e a planta associada nos Estados Unidos também. Estamos presentes em mais de 80 países, então fornecendo soluções para o controle da umidade. E nós trabalhamos em diversos setores, né? Na indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, indústria de eletrônicos, e aqui a parte de refrigeração e de frigoríficos, que é o nosso foco do webinar de hoje. Antes da gente começar a falar sobre a umidade, é preciso a gente entender sobre o que é a psicrometria, né? Psicrometria é a ciência que estuda as propriedades do ar. E para que serve a psicrometria? Serve para fazer a quantificação de vapor de água no ar do ambiente, fazer o dimensionamento do sistema de condicionamento de ar, dentre outros. Na carta psicrométrica, a gente consegue observar algumas variáveis do ar, como, por exemplo, a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura que a gente mede nos termômetros convencionais, a umidade absoluta, e aqui temos a linha de saturação, que quer dizer que o ar está com 100% de umidade relativa. Paralela a essa linha, temos as linhas das demais umidades, como, por exemplo, 30% de umidade relativa, 50% e assim por diante. Então, na carta psicrométrica, a gente consegue pegar aí todas as características do ar. Como eu disse ali na carta psicrométrica, existem dois tipos, então, de umidade. A umidade relativa e a umidade absoluta. A umidade relativa, ela é uma taxa que mostra o quanto o ar está saturado de água em estado de vapor. Então, aqui temos dois exemplos. Uma massa com 15 graus Celsius e 10% de umidade relativa é uma massa de ar seca, então ela ainda tem bastante capacidade de carregar a umidade. Já essa segunda massa, com 15 graus Celsius e 95% de umidade relativa, já é uma massa de ar que ela está quase saturada, já quase não tem mais capacidade de ganhar umidade. E aí a gente tem também a umidade absoluta. A umidade absoluta, ela é a massa de vapor de água para cada quilograma de ar, e a unidade dela é grama por quilograma. Na primeira massa aqui, então, nós temos 1,15 gramas de água para cada quilograma de ar. E aqui na segunda massa, nós temos 11,1 gramas de água para cada quilograma de ar. E essa umidade, ela é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a capacidade do ar de carregar a umidade. Então, aqui a gente vai ter dois exemplos. Uma primeira massa com 35 graus Celsius e 20% de umidade relativa, e uma segunda massa com 15 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Se a gente olhar somente para a umidade relativa, essa segunda massa, ela é uma massa que ela está mais úmida, certo? Não. Quando a gente olha para a umidade absoluta,
a gente vê que, na verdade, essa primeira massa é uma massa que ela carrega mais vapor de água para cada quilograma de ar. Então, embora a umidade relativa aqui seja menor, os 20%, a umidade absoluta aqui é de 7,68 gramas de água para cada quilograma de ar, o que é maior, então, que essa umidade, que essa massa com 50%, né, que tem 5,8 gramas para cada quilograma de ar. Então, a umidade relativa, o ar, quanto mais quente, maior é a capacidade de carregar a umidade. Agora, então, vamos para o foco do webinar, né, que é a armazenagem frigorificada. Então, existem aí, basicamente, dois tipos de armazenagem frigorificada, que é a armazenagem passiva, que é para armazenamento de perecíveis por médio ou longo prazo, por exemplo, aí as sementes e também as câmaras de maturação de queijo, e a armazenagem ativa, que são os armazéns refrigerados que requerem sistemas mais dinâmicos, tem uma movimentação diária de produtos, como, por exemplo, sorvetes, câmaras para armazenamento de carne, comida congelada, e dentre outros produtos. E quais são os problemas causados pelo excesso de umidade nessas armazenagens frigorificadas? Formação de condensação nas superfícies da câmara e dos produtos, o que pode causar aí o piso escorregadio e inseguro, né? Então, vai afetar diretamente a segurança dos colaboradores, podendo provocar acidentes. O gotejamento, que pode causar a contaminação dos produtos, isso é um fator muito importante, né? Controlado pela Anvisa e também, então, por exemplo, se você tem um gotejamento na sua câmara de estocagem sobre seus produtos, esses produtos eles ficarão contaminados e você vai perder todo esse produto que teve esse gotejamento. Além de danificar também as embalagens, né? Então, por exemplo, você tem embalagens de papelão nesses armazéns frigorificados, a presença de umidade, ela certamente vai danificar essas embalagens. E além da dificuldade também da leitura de código de barra das embalagens, né? E também temos a formação de névoa, de neblina, o que pode causar a dificuldade de visibilidade dos colaboradores. Vai causar também acidentes, por exemplo, com empilhadeiras. Além disso, tem também a formação de gelo na evaporadora, o que vai causar os bloqueios dos aletados com gelo, diminui a superfície de contato do ar com a evaporadora, que causa ineficiência, eleva o consumo de energia, uma vez que o gelo é um isolante térmico, ele vai consumir mais do seu compressor para fazer o trabalho, e a necessidade de inúmeras paradas para degelo. Então, a câmara que você tem aí para armazenagem de, por exemplo, resfriados ou congelados, você vai precisar parar ela praticamente diariamente para fazer o degelo dessa evaporadora por causa da umidade presente nesse ambiente. E quais são as principais fontes de umidade do ar nesses ambientes, né? Então, o ar fresco, o ar externo, a atividade de portas, isso são os principais causadores, aí, as principais fontes de umidade para esses ambientes, além também da permeabilidade pelas paredes, pessoas trabalhando no local. Mas os principais fatores, as principais fontes de umidade, então, é a atividade de porta e o ar externo. Aqui, então, nós temos aí um exemplo de um armazém frigorífico, né? Com a doca e a antecâmara para a movimentação dos produtos e o armazenamento propriamente dito, né? Onde ficam estocados aí nos pallets. Aqui, então, a gente vai ver a diferença da umidade absoluta, né? O ar externo, por exemplo, com 24 graus Celsius e 82% de umidade relativa, ele tem 17,34 gramas de ar para cada quilograma de água. Na antecâmara, a antecâmara trabalha geralmente aí de 5 a 15 graus Celsius. Utilizando uma antecâmara de 10 graus Celsius, para o ar estar saturado, para o ar não carregar mais umidade, ele precisa de 8,44 gramas de água para cada quilograma de ar. O que isso quer dizer? Que toda essa umidade do ar externo, você tem 17,34, é muito maior do que a capacidade do ar de carregar a umidade.
Então, a infiltração de umidade nesse ambiente pelo ar externo, com o resfriamento do ar, vai causar todos aqueles problemas de congelamento, formação de gelo, névoa e etc. E as câmaras de resfriado e congelado, a umidade absoluta dela, para ter 100% de umidade relativa, são ainda menores. Então, a umidade ela tende a passar do ambiente mais úmido para o ambiente mais seco. O que vai causar, então, a transferência de umidade do ambiente externo para a antecâmara e para as câmaras de congelado e de resfriado, como a gente pode ver aqui. Então, o caminhão estacionado lá, você está com a doca aberta, vai entrar o ar externo com uma alta umidade absoluta, esse ar vai resfriar e vai causar o piso molhado, vai causar o congelamento do evaporador, vai passar para as câmaras de resfriado e para a câmara de congelado, que vai causar, então, formação de gelo nos batentes, formação de gelo nas paredes e nos tetos, e o gotejamento, né, a contaminação do seu produto dentro desse ambiente. E qual é a solução Brayer para o controle dessa umidade, para não ter esses problemas, né? A gente utiliza, então, os desumidificadores dessecantes. Utiliza aí alguns equipamentos, por exemplo, um equipamento para cada doca, cada 2 docas, o que vai garantir uma maior confiabilidade, né? Se você precisar parar para manutenção, você não vai parar um equipamento que está fazendo o tratamento de toda a sua antecâmara, pode parar o equipamento que está fazendo de 1, 2 docas, e nesse momento você não utiliza essas docas. Então, ele vai fazer a captação desse ar que está entrando pelas docas, que é um ar extremamente úmido, passa pelo nosso equipamento de desumidificação, que vai reter toda essa umidade que está aqui presente no ar externo, e vai insuflar esse ar nas portas das suas câmaras de congelado e de resfriado. Então, isso vai fazer uma cortina de ar seco que vai impedir essa transferência de umidade entre os ambientes. E quais são os benefícios da utilização dos desumidificadores, né, nesses ambientes frigorificados, né? Vai ter a redução do risco de acidente, uma vez que você não vai ter esse piso escorregadio, né? Garantia de qualidade com a eliminação de gelo e neve, vai ter também a eliminação da formação de névoa, redução de falhas mecânicas, menos paradas para degelo, um menor custo de manutenção, e além de ter também um aumento da eficiência dos evaporadores. Seu evaporador não vai ter a formação de gelo nas serpentinas, né? Ele vai trabalhar ali somente com a carga sensível, vai parar de trabalhar com a carga latente. Então, isso aumenta a eficiência dos equipamentos de refrigeração desses ambientes. E qual é o princípio de funcionamento do desumidificador dessecante? Ele trabalha com 2 fluxos, um fluxo de processo e um fluxo de reativação. No fluxo de processo, então, ele vai pegar o ar o ar úmido, né, ali nas docas, vai passar esse ar por uma bateria de filtros, pelo rotor dessecante impregnado com sílica gel. Então, a umidade que estava entrando na sua câmara, ela já vai ser tratada aqui, vai ficar toda absorvida nesse rotor e vai retornar, então, lá na porta dos resfriados, congelados, um ar totalmente seco. E em contrapartida, para que não tenha a saturação desse rotor dessecante, ele utiliza um fluxo de reativação, que é esse fluxo 4 que a gente está vendo no desenho. Que é o quê? Ele vai pegar um ar externo, passa por um banco de resistência, que vai aquecer esse ar, passar por 1/4 do rotor de sílica gel para devolver a capacidade dessa sílica de absorver a umidade, e, além disso, também vai tirar essa umidade para o ar externo. Então, aqui na saída do fluxo 4, vai sair um ar quente e totalmente úmido, né? Toda a umidade que estava entrando na sua câmara vai ser devolvida para o ar externo em forma de vapor. E a Brayer, ela trabalha, então, aí com os desumidificadores dessecantes da linha compacta, que são 7 equipamentos num range de 170 a 3.000 metros cúbicos. Quais são as vantagens técnicas desse equipamento? Ele tem um controle preciso da umidade, você vai ter um equipamento dedicado somente para o controle da umidade na sua câmara,
A umidade ela vai ser sempre tratada em estado de vapor, então não vai precisar ter parada para tirar condensado, como a gente está trabalhando em ambientes com temperaturas totalmente baixas, se você trabalha com essa umidade em forma líquida, né, ela pode ter o congelamento na serpentina também. Então, ele vai sempre trabalhar com essa umidade em forma de vapor. Além de ser também um equipamento intuitivo e de fácil instalação e manutenção, o rotor dessecante dos equipamentos desses equipamentos de desumidificação, eles têm uma alta durabilidade de mais ou menos 10 anos. Então, é estimado que ele vai perder de 1 a 1,5% de eficiência por ano, o que não quer dizer que daqui a 10 anos você vai precisar trocar o equipamento não vai estar mais funcionando. Ele vai estar funcionando, mas ele vai consumir muito mais energia, né? Então, por isso a gente estima que a cada 10 anos é preciso fazer essa troca do rotor. Além de ter a comunicação Modbus para fazer aí todo o monitoramento da sua câmera. E quais são as vantagens comerciais? Né? Maior range de produto para atender o projeto, como a gente viu ali no slide anterior, são 7 equipamentos na linha compacta, né? Então a gente usa esses equipamentos, vários equipamentos para uma antecâmara. São equipamentos da pronta entrega, a gente tem em estoque. São produtos atestados com qualidade internacional nos Estados Unidos e na União Europeia. São produtos já consolidados no mercado. E quais são as áreas de aplicação, né, na armazenagem frigorificada? Então, os galpões logísticos, túneis de congelamento também para fazer o controle dessa umidade, câmaras de resfriados e de congelados, no armazenamento de semente, indústria de termoprocessamento de carne, na maturação de queijo, dentre outras aplicações. Aqui, então, temos aí algumas obras de referência, né? A gente pode ver aqui os galpões, onde tem o controle de umidade com equipamentos dedicados. Então, você coloca vários equipamentos de desumidificação, o que vai garantir aí uma maior qualidade de distribuição desse ar desumidificado. Aqui outros exemplos, então, de sementes, galpões de sementes, né? Também com equipamentos dedicados aí. São galpões gigantes com vários equipamentos para fazer essa distribuição do ar desumidificado. E alguns clientes referências aí, como a DHL, Bravo, a Singenta e a Transile. Bom, a apresentação foi essa e agora o chat vai ficar aberto para questionamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí que eu leio e tento responder para vocês. E também vocês podem me mandar um e-mail, né, no lpaiva@braer.com.br ou através do telefone, que é o 11 96324 1986. Então, o chat está aberto, pessoal. Se vocês quiserem me mandar, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat. Bom dia, de Fontana. Bom dia, Lucas. Vocês têm desumidificadores para túneis de congelamento? Sim, nós utilizamos esses desumidificadores compactos. Eles são utilizados aí tanto para antecâmaras, quanto você pode estar dentro das câmaras mesmo, como, por exemplo, em câmaras de maturação de queijo. Geralmente é feita a instalação dentro do equipamento, dentro das câmaras. Túneis de congelamento, você faz aí também a instalação dentro das antecâmaras. Temos já instalações aqui no Brasil e com esse equipamento para o túnel de congelamento, o túnel de congelamento é um problema grande, né, que a temperatura é muito baixa. Então, mas esses equipamentos da linha compacta, eles atendem muito bem essas aplicações. Qual a durabilidade da sílica gel? Ela precisa ser trocada? Não, Luiz. Como eu disse aqui nas vantagens técnicas aqui, né? O rotor dessecante, a gente estima que a durabilidade dele é de 10 anos. Isso, como eu disse, não quer dizer que daqui a 10 anos o seu equipamento não vai estar mais funcionando. Ele só vai estar gastando uma energia maior para fazer o mesmo trabalho. Então, a durabilidade é de mais ou menos 10 anos. E devido ao fluxo de reativação, você não precisa ficar trocando diariamente esse rotor de sílica gel.
né? Porque você vai estar, ao mesmo tempo que você está tratando a umidade da câmara, você está tratando a umidade também nesse rotor. Ele vai, não vai saturar, né? Pode disponibilizar esse material para consultas? Sim, nós vamos, para todos os e-mails que se inscreveram no webinar, nós vamos enviar o material, a apresentação, e também a apresentação está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar para todo mundo que fez a inscrição no webinar. Vocês têm desumidificadores para armazéns não frigorificados? Sim, os desumidificadores compactos, esses desumidificadores dessecantes, eles podem ser instalados aí em qualquer tipo de ambiente, né? Não somente em ambientes frigorificados. Então, por exemplo, nós temos aplicações em farmacêuticas e alimentícias que utilizam esse mesmo desumidificador. Ele não é dedicado somente pro armazém refrigerado, né? Qual seria o consumo da resistência em relação à economia com degelo? O equipamento teria que ficar 24 horas? Bom, o Orani, isso tem que ser feito um estudo, né, para gerar os dados de consumo, e o equipamento, geralmente, ele fica ligado 24 horas para fazer o controle da umidade, mas isso não quer dizer que esses bancos de resistência estarão trabalhando 24 horas, né? Ele vai trabalhar conforme a necessidade e o set point que você colocar lá no equipamento. Então, na hora que ele atingir a umidade necessária, esses bancos de resistência eles desligam e continuam, e o equipamento ele continua fazendo a circulação do ar. E, Orani, se você tiver, então, aí os dados de aplicação que você tem, você pode me mandar por e-mail que a gente faz um estudo aí para você. Faz tanto o dimensionamento do equipamento quanto os estudos de consumo. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que se eu não respondi algumas, vocês enviam aí que... Qual é o prazo médio de entrega desses equipamentos? O Henrique perguntou. Esses equipamentos compactos nós temos em estoque no Brasil. Então, o prazo médio para a entrega desses equipamentos é de 7 a 15 dias úteis, né? A gente utiliza esse prazo porque os equipamentos, por ficarem em estoque, a gente faz o teste do equipamento e encaminha para o cliente. Então, é a pronta entrega. Vocês possuem assistência técnica no Brasil? Sim, Henrique, nós possuímos assistência técnica aqui no Brasil. Os nossos técnicos eles ficam em Curitiba, mas atendem em todo o Brasil para fazer a assistência técnica desses equipamentos. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vou colocar aqui na parte do e-mail novamente, para vocês poderem anotar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, pode me encaminhar um e-mail e será um prazer atender todo mundo. Existe uma manutenção preventiva a ser feita. Marcelo, a manutenção preventiva desses equipamentos é basicamente a limpeza de filtros e reaperto elétrico. Os filtros, eles são filtros laváveis. Nesses equipamentos, são filtros que eles são laváveis, então só tem que fazer a limpeza desses filtros e os reapertos elétricos quando for necessário. Essa é a manutenção preventiva.
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, aqui, uma pergunta, eu recebi no privado aqui, uma pergunta. Vocês têm algum exemplo de aplicação em armazenagem de medicamentos acabados ou matéria-prima? Temos sim, Carlos. Você me encaminha um e-mail que a gente te passa aí as referências. Pode me encaminhar um e-mail pedindo, ou então eu vou encaminhar um e-mail para vocês com a apresentação. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem podem me responder no e-mail também que eu passo para vocês. A gente sana todas as dúvidas. Como eu disse, né, a gente está gravando e depois a gente vai disponibilizar a gravação dessa apresentação também. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então eu vou finalizar a apresentação e aí, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo e aí a gente tenta sanar todas as dúvidas e apresentar as melhores soluções para vocês. Beleza? Então, novamente, agradecer a presença de todo mundo